Então, Então, continuando aí, galera. O câncer. Algumas urgências oncológicas importantes estão relacionadas com o aparelho gastrointestinal, como a obstrução, a perfuração, as hemorragias e a enterocolite. As urgências oncológicas, urológicas e hematúria também estão presentes como fator grave de complicações de tumores. Então, o câncer, além dele entrar lá para a gente como uma doença infecciosa, no idoso, ele vai entrar aqui para a gente na emergência também, tá? A gente sabe que existem mais de 100 tipos de câncer, e aí as complicações, não é que o câncer seja em si uma emergência, mas as complicações que ele traz para mim com esse paciente é que vai ser uma emergência. Paciente que está em tratamento de câncer e é um idoso, ele está fragilizado duas vezes. Uma por ser idoso, pelo avançar da idade, e outra pelo câncer, porque a gente sabe que a terapia, né, feita aí para tratamento do câncer, ela acaba fragilizando o organismo, o sistema imunológico da pessoa fica fraquejado, né? Há uma destruição das células cancerígenas, porém as células boas, elas também acabam sendo destruídas aí pelo excesso de quimioterápicos. Então, o paciente ele fica fragilizado duas vezes mais quando ele tem um câncer associado aí na terceira idade. Então, a gente vai ficar de olho nas complicações. E aí vai depender do tipo de câncer que esse paciente traz para mim. Se é um câncer de vias urinárias, câncer de bexiga, ele vai trazer queixas urinárias. É uma hematúria, é uma piúria, né, uma dificuldade de urinar, né? E aí eu vou tratar essas emergências. Se é um câncer gastrointestinal, um câncer de estômago, de intestino. é para comer tudo. Oi? Aí ele vai trazer para mim hemorragias. A gente vai ter hemorragias digestiva alta, o paciente começa a apresentar vômito com sangue, né? A hematêmese, e pode apresentar enterocolite, quando está já instalada ali no intestino, né? Inflamação ali do cólon. Então, o câncer ele vai aparecer para a gente nas emergências decorrentes da complicação do câncer que esse paciente carrega. O câncer, ele começa em determinado local. O paciente, ele às vezes, ele já vai ter um histórico de câncer já de um certo tempo. Ele vai, não que ele esteja com câncer ativo, mas às vezes ele já tratou, há 10 anos atrás, o seu José tratou câncer de próstata, descobriu precocemente, fazendo o check-up anual, o exame, e aí foi tratado. Porém, agora ele está voltando com câncer no fígado, houve uma metástase aí. Então, ele iniciou com câncer na próstata, foi tratado, o câncer foi redimido, mas ele está voltando agora com um novo tipo de câncer. Ou seja, o câncer que ele teve gerou uma metástase, e aí essa metástase ela pode ser em qualquer outro lugar, né? A reincidência aí do câncer. E aí a gente vai tratar esse novo tipo, não quer dizer que ele vai se recuperar desse novo também, porque vai depender de onde que foi essa metástase,
de quando ele descobriu e de quando ele iniciou esse tratamento. E aí, se ele é um idoso muito fragilizado, se ele já tem algumas outras comorbidades, o tratamento fica mais dificultoso e a recuperação fica um pouco pior. Então, pacientes em tratamento de quimioterapia e radioterapia, eles podem apresentar quadros graves de mucosite devido à dificuldade da manutenção nutricional adequada. Só um minutinho, gente. Então, ele vai apresentar aí o quadro de mucosite, porque ele não consegue manter uma nutrição adequada devido ao tratamento aí com os quimioterápicos e a radioterapia. Ele acaba perdendo o apetite, né? Ele acaba ficando fragilizado, não consegue de fato se alimentar corretamente e acaba desenvolvendo essa infecção aí de mucosa, essa inflamação, sendo necessária, então, a intervenção de outros profissionais. Aí a gente vai recorrer à equipe multidisciplinar. O dentista ele vai entrar ali para ajudar, para auxiliar a gente nessa questão da mucosite, como que está essa cavidade oral, essa mucosa oral, como que a gente vai tratar isso, e a nutricionista, para tentar adequar uma dieta, nem que ela seja dieta integral, para poder manter uma absorção adequada de nutrientes, manter mesmo o nível ali da alimentação, porque a quimioterapia vai debilitar ele mais ainda. Então, eu preciso que ele se alimente bem, que ele consiga ter o mínimo ali da nutrição adequada, balanceada, para que ele permaneça fazendo a quimioterapia. Porque se eu não conseguir adequar com essa equipe multiprofissional, essas outras questões, eu vou acabar tendo que suspender essa quimioterapia porque ele não vai dar conta de finalizar o tratamento. E aí, o tratamento ele é muito pesado, os ciclos, né, são ciclos semanais, dependendo do tratamento, dependendo do tipo de câncer. Então, toda semana ele recebe uma quantidade muito grande de quimioterapia. Então, eu preciso que todo o resto, né, do organismo dele esteja adequado aí. E incentivá-lo, porque às vezes o paciente que recebe o diagnóstico de câncer, ele acaba ficando um pouco mais depressivo, um pouco mais deprimido, né? Perde a fé mesmo, a esperança ali de uma melhora do quadro. E se eu ver esse tipo de situação, eu vou acionar a assistência social, vou acionar a psicologia para também estar me ajudando aí com relação a isso, porque o emocional ele manda muito no nosso corpo. As pessoas não dão muita importância, mas a saúde mental é extremamente importante para qualquer tratamento médico que a pessoa precise passar. Então, se ela está com uma mente saudável, se ela está, né, com a sua saúde mental equilibrada, ela consegue levar melhor o tratamento de qualquer doença que ela esteja passando ou de qualquer situação aí que ela esteja tratando. E a nossa saúde mental interfere em todos os nossos sistemas, né? A pressão, ela altera aí se eu tenho um quadro de ansiedade, se eu tenho um quadro aí de estresse muito alto. A nossa glicose tem interferência aí também do nosso emocional. Então, eu preciso equilibrar aí as minhas emoções, eu preciso descarregar o meu estresse, a minha preocupação excessiva. E no tratamento de câncer não é diferente. Às vezes vai ser um choque para o paciente descobrir ali que ele tem algum tipo de câncer, mas eu preciso fornecer essa ajuda, não só médica, não só medicamentosa, mas eu preciso oferecer também esse auxílio psicológico para o meu paciente e para os familiares, se for necessário. Né, gente, o tratamento ele vai ser adequado de acordo com o perfil do paciente, com o tipo de câncer. Existe uma especialidade que é o oncogeriatra,
né? Ele trata de câncer especialmente nos idosos, e aí junto com o oncologista mesmo, eles vão discutir aí qual que é a melhor terapia, qual que é o melhor tratamento para esse idoso, de acordo com o quadro clínico que ele apresenta, né? Se é um câncer inicial ou se é uma metástase, qual que vai ser o melhor tratamento e como que vai ser feito isso. O paciente ele vai ficar internado para fazer esse tratamento, ou ele pode ficar em casa e vir só no dia das sessões de quimioterapia, como que a gente vai adequar o tratamento da melhor maneira para o paciente e que seja um tratamento resolutivo. O ideal é que seja. Professora, e sendo um câncer, sendo um tumor no útero, assim, alguma coisa assim, por fora, esse tumor, ele pode lastrar? Não é o tumor que alastra, né? É as células cancerígenas que elas geram metástase. É como se elas se deslocassem no organismo. Então, ele inicia ali, vamos supor, né, no colo do útero. Uma idosa que desenvolveu câncer no colo do útero. Ela pode evoluir com metástase em outra parte do corpo. Eu fiz estágio na Santa Casa, no setor de oncologia, no 8º andar. Não era uma idosa, mas era uma mulher que, inicialmente, ela teve o câncer no colo do útero, decorrente do HPV. E aí ela tratou esse câncer, porém, cerca de 2 anos depois, ela voltou com metástase. A metástase dela foi óssea. As células Nossa, cancerígenas desenvolveu na coluna, na lombar, 2 vértebras torácicas e uma lombar. E aí, decorrente dessa metástase, ela ficou paraplégica. Então, assim, não tem como a gente prever onde que vai ocorrer essa metástase e se vai ocorrer essa metástase. E tem gente que vai ter determinado tipo de câncer, vai conseguir tratar precocemente e não vai ter metástase nenhuma. Agora, tem outras pessoas que vão tratar, porém ele vai reincidir em outro lugar. Teve um outro caso que a moça ela teve, aí já era uma senhora, já na faixa dos seus 50 e poucos anos, que inicialmente o dela foi na mama, ela chegou a fazer a mastectomia, tratou, porém ela voltou com uma metástase cerebral. Então, assim, é uma coisa que não tem como prever, meu mas é Deus. uma mutação da célula e ela pode se desenvolver em qualquer parte do corpo a partir do momento que a pessoa ela tem uma predisposição a ter câncer. Entendeu? Então, Misericórdia. não é o É tumor terrível, né? que é terrível. E não é o tumor que se locomove, é a célula que começa a crescer desordenadamente em determinada parte do corpo. E aí é porque o próprio organismo da pessoa já tem essa propensão a desenvolver essas células cancerígenas. Entendi. Obrigada, viu? Né? Então, é importante, portanto, o papel da enfermagem nas ações com os pacientes oncológicos e, principalmente, no atendimento de urgência em unidades críticas e de emergência para diminuir riscos e agravos de quadros graves, que podem ser evitados com ações rápidas, efetivas e adequadas. Nas 2 últimas décadas, o tratamento e o prognóstico do câncer eles têm evoluído muito e muitas mortes são evitadas, desde que seja um prognóstico realizado de forma precoce. A pessoa que faz acompanhamento médico, faz check-up anual, tem o hábito de se cuidar, ela tem um prognóstico muito bom, ela tem um prognóstico que dá um resultado final de evolução, né, do quadro aí, consegue recuperar desse câncer, ela consegue redimir de fato as células ali, porque ela conseguiu descobrir no início do problema. Mas muitos idosos, né, principalmente homens que têm uma resistência maior a essa procura médica, acaba não tendo esse mesmo prognóstico bom, porque já pega uma situação um pouco mais avançada
E aí, para redimir esse câncer, para conseguir diminuir o efeito no organismo e o estrago, né, prejudicial aí que já foi feito, é muito difícil. Então, no entanto, o medo do fim da dor e da separação dos entes queridos ainda é um fato para quem recebe esse diagnóstico. Foi igual eu comentei, a pessoa ela leva um choque, ela leva um baque ali na hora que ela recebe o diagnóstico de câncer, né? Porque a primeira coisa que vem em mente é eu tenho pouco tempo de vida, eu vou morrer, e aí ela começa a pensar nos familiares, né, na vida que ela tinha, e a tendência é ela ficar mais depressiva, mais deprimida, e a gente tem que tentar melhorar essa questão aí para que ela tenha um pensamento positivo no tratamento que ela vai fazer. E se é uma pessoa que tem algum tipo de religião, incentivar ela a buscar a religião dela para poder ter um tratamento aí mais, ela tenha um pouco mais de fé, né, no próprio tratamento que ela vai realizar. Então, cabe aos profissionais de saúde compreender a hipersensibilidade da família e do paciente, sobretudo nas situações de urgência e emergência. A gente tem que abraçar não só o nosso paciente, como os familiares, que ficam bem aflitos frente ao câncer. É um setor extremamente pesado. Quando você chega no setor, você sente o peso que é estar ali naquele setor. Um dia a mais de vida ali é um motivo de alegria. Então, a gente tem que abraçar não só o paciente, mas como os familiares que ficam ali o tempo todo, que ficam ali aflitos, lado acompanhando esse tratamento, e que às vezes acaba precisando também de um auxílio psicológico aí. E muitas vezes a instituição mesmo já tem o profissional aí para poder estar auxiliando quando esses tipos de paciente já tem alguém responsável, já tem um psicólogo, um assistente social para estar dando esse suporte aí para a equipe de enfermagem, porque acaba caindo tudo na enfermagem, né? A gente que passa mais tempo com o paciente, a gente começa a abraçar muita coisa e a gente tem que recorrer aí a esses outros profissionais que fazem parte ali daquela equipe multiprofissional da instituição. Então, a gente vai entrar aí na agressão e abuso doméstico. O idoso ele é altamente vulnerável ao crime. O abuso ele é definido como qualquer ação de tirar vantagem de pessoa idosa, de sua propriedade ou de seu estado emocional, que seja praticado por pessoa da família, por pessoas associadas ou ainda aquelas que apoiam nas suas tarefas diárias. Então, o idoso está mais propenso, né, ao abuso doméstico, o abuso emocional, o abuso financeiro, né, e o abuso sexual também. É menos, mas ainda assim ocorre. Então, são os 4 tipos de abuso aí mais frequentes. O topo aí deles é o financeiro, né, e o doméstico, né, que é a agressão física mesmo, mas os outros também, se a gente buscar na literatura, buscar na internet, aí a gente vai ver casos, né, de abuso sexual envolvendo idosos, principalmente idosas. E às vezes, gente, pessoas da própria família, né? Ou pessoas próximas do convívio ali daquele idoso, que já conhece, que já sabe como que funciona na casa desse idoso, com quem que ele fica, se ele fica sozinho ou não. Então, os abusos que os idosos sofrem é igual de criança, na maioria das vezes pessoas próximas ali, que tem um convívio, que tem uma interação com a família, que acaba produzindo aí esses abusos contra o paciente. Então,
Então, após o tratamento das condições urgentes que ameaçam a vida na avaliação da doença aguda, é importante considerar o seguinte perfil da vítima idosa: idade superior a 65 anos, a fragilidade que esse idoso demonstra para a gente, múltiplas condições médicas, quais que são as patologias de base que esse idoso carrega, e quais que são os tipos de medicações que ele já faz uso, quanto tempo que ele recebeu determinado diagnóstico, se ele tem demência ou alguma doença neurológica, alterações do ciclo sono-vigília, como que é o sono desse idoso, ele tem dificuldade para dormir, ele passa por insônia, incontinências fecais e urinárias, ele é portador dessas incontinências ou não, ele consegue fazer as suas eliminações fisiológicas sozinho, ele mesmo vai ao banheiro na hora que dá vontade, ele tem as suas eliminações regulares, e a incapacidade da vida independente. Ele é incapaz de viver independente ou não, ou ele consegue fazer as suas atividades diárias sozinhos. E aí eu vou olhar todas essas questões para me traçar o perfil desse idoso. E através disso a gente vai ver, né, qual o melhor tratamento, o que que a gente pode fazer para melhorar, né? Se é um idoso que tem já a incontinência, por exemplo, instalada, existe alguma forma de reabilitação para ser estudada, para ser estimulada ali nesse idoso? Então, através dessas informações, a gente vai traçar esse perfil e aí a gente vai conseguir ofertar o melhor tratamento de acordo com o perfil dele. E aí cada idoso vai ter o seu tratamento adequado, né? A gente vai avaliar individualmente essas informações e vai traçar esse tratamento aí de acordo com o perfil e com as urgências. Ah, o meu idoso ele tem tudo isso aí, mas qual que está sendo mais urgente? Qual desses fatores está influenciando mais? Qual deles está ameaçando mais a vida desse idoso? E aí eu vou por sequência, eu vou pelo mais grave, o que está influenciando mais, o que está trazendo mais prejuízo para esse idoso, o que está deixando ele mais debilitado. E assim a gente vai traçando o perfil e vai tratar ele de acordo com as suas necessidades, de acordo com o pico de urgência que ele vai demonstrando para mim. Então, como eu já havia comentado, agora a gente vai entrar nas categorias aí de abusos. O abuso físico vai ser constituído, então, pela agressão, pela negligência, quando eu deixo de fazer algo sabendo que eu deveria ter feito, isso é negligência. Má nutrição, esse idoso ele não está sendo alimentado direito, mas por quê? Porque ele mora sozinho e não consegue fazer as compras da casa, ele não consegue preparar o alimento, ou porque o cuidador, o responsável, não está fornecendo a alimentação adequada, está castigando esse idoso por alguma coisa. Má higiene pessoal, isso aí é alto risco de infecções urinárias, principalmente nas idosas. E é importante a gente orientar o responsável, o cuidador desse idoso, para ter uma atenção maior com essa questão de higiene, principalmente nas regiões íntimas, né? E higienizar de maneira adequada, secar de maneira adequada. Sinais de abuso, marcas de agressões, esse idoso ele não tinha esses hematomas. Avaliei ele ontem e hoje ele já está com 2 hematomas no braço. Esse idoso ele caiu ou esse idoso ele apanhou? O que aconteceu com esse idoso? Ele consegue me contar? Se é um idoso que verbaliza, um idoso que consegue ter interação, eu vou investigar isso.
porque se for abuso doméstico, eu, como profissional da saúde, eu tenho que denunciar, eu tenho que fazer uma denúncia de agressão, eu tenho que fazer uma denúncia de suspeita aí de abuso doméstico com esse idoso. Ele está com uma fratura, foi queda da própria altura, ele caiu sozinho, ele estava tentando fazer alguma coisa, ou foi proposital? Alguém acabou gerando essa fratura nesse idoso. Então, tudo isso aí vai entrar no abuso físico e precisa ser investigado mais a fundo. Abuso psicológico. Ele está sofrendo abuso verbal, é um idoso que está muito retraído, ele não era assim. O idoso que ele não está tendo troca de olhares, ele não consegue olhar o profissional ali olho a olho, ele fica mais cabisbaixo, mais envergonhado. Está tendo algum abuso verbal, ele está sendo ameaçado, ele está sendo privado de certas coisas, ou ele está sendo infantilizado. E aí, através desses sinais que ele apresenta para mim, eu vou começar a investigar. Abuso financeiro, está tendo desfalque, esse idoso está relatando para mim que está sumindo dinheiro, que ele não sabe como que está sumindo, o que está acontecendo. E aí a gente vai tentar investigar. O financeiro é mais complicado porque precisaria de alguém responsável e às vezes o próprio responsável que está fazendo esse desfalque, a gente não vai conseguir interferir muito nessa questão. Mas se houver suspeita, tenta chamar um outro familiar, então, que não seja aquele que já tem o costume de estar presente ali o tempo todo, para poder ver o que está acontecendo. Geralmente, quem vai relatar isso para a gente é o próprio idoso, se ele tem essa condição, se ele tem essa percepção, né, se ele tem a memória preservada e o sistema neurológico preservado, ele vai conseguir ter essa noção aí de que está sofrendo abuso financeiro. Mas se é um idoso já com comprometimento neurológico, uma demência, né, um Alzheimer aí, ele vai sofrer o abuso financeiro e não vai nem notar. Muitos doentes que sofrem abusos são aterrorizados e induzidos a fazer falsos testemunhos, temendo represálias. No caso de abuso ao idoso por membros da família, o medo de ser retirado do ambiente familiar pode fazer o idoso mentir sobre o abuso. Então, o idoso ele vai tentar cobertar essa pessoa devido à ameaça, né, devido ao medo de ser retirado ali do ambiente familiar, de ser colocado numa casa de idosos, né, uma instituição de longa permanência. Mas a gente vai conseguir perceber que ele está mentindo, que ele está mais tenso, que ele está mais nervoso, que ele está mais agitado, ou então que ele está mais introspectivo. E aí a gente vai investigando, passando confiança para esse idoso e até chegar à causa do problema e ele conseguir relatar para a gente o que de fato está passando. Então é importante a gente passar essa confiança para o nosso paciente, para que ele enxergue na gente, né, uma pessoa que de fato vai ajudá-lo, que está ali para poder prestar assistência, não só à saúde dele, mas como um todo, e aí ele vai começar a se abrir com a gente. A gente vai ter que interferir aí nessas situações de abuso, nessas situações de represálias, de onde eles estão sendo aterrorizados, a gente vai interferir e faz a denúncia aí dessas agressões, né? A identificação de situações de abuso, elas podem reduzir novos traumas. Relatar situações pode viabilizar o encaminhamento para as agências de proteção ao idoso. Então, a partir do momento que eu identifico a situação de abuso,
partir do momento que eu identifico ali as situações de abuso, eu consigo parar, né, com essa situação, eu consigo travar ali para que esse idoso ele não venha ter mais nenhum outro tipo de abuso relacionado àquela situação. Então, eu consegui resolver o problema, meu idoso não vai passar mais por essa situação. E aí ele se sente mais protegido e a gente consegue prestar uma melhor assistência aí para esse idoso. A gente precisa ter atenção aos sinais que esse idoso vai demonstrar para a gente. Nem sempre vai ser claro, mas se a gente tem um acompanhamento mais contínuo com esse idoso, a gente percebe, a gente consegue sentir que ele está diferente. Que de um dia para o outro, ou de um plantão para o outro, a gente consegue ter essa noção de diferença. O meu paciente está diferente hoje. O meu paciente ele estava um pouco mais triste, mais deprimido. O paciente estava mais agitado. E aí a gente consegue perceber nesses mínimos detalhes que está acontecendo alguma coisa, até a gente conseguir identificar de fato o que é, se é uma agressão, se é um abuso, o que está acontecendo. E aí, aos poucos, a gente vai tirando essas informações do idoso até a gente, de fato, identificar qual que é o problema para resolver e cessar ali esse tipo de abuso, esse tipo de agressão, e ele vai só melhorar a comunicação entre você e o seu paciente, e a relação de confiança ali vai ser estabelecida. E aí, uma vez que ele confiou em você, ele sempre vai estar te reportando qualquer coisa de diferente que aconteça com ele. Principalmente se for relacionado à família ou até mesmo algum outro profissional. Se algum outro profissional for um pouco mais agressivo, for um pouco mais indelicado, e ele já criou essa confiança com você, ele vai te falar. Ó, no plantão de fulano, ele faz isso, isso e isso. Ou o plantão de ciclano, acontece isso, isso e isso. Ele começa a te relatar até dos próprios colegas que trabalham com a gente, se tratou ele de uma maneira um pouco mais agressiva, se tratou ele um pouco mais indelicado, ou se fez as coisas só por fazer mesmo. A partir do momento que ele tem essa confiança em você, ele já te relata isso tudo, sem você precisar questionar nada. Gente, eu vou parar por aqui, porque vai começar um novo tema da matéria. Vou deixar para a próxima aula. E na próxima aula tem um caso clínico para a gente resolver os termos técnicos e vai ter um novo trabalho para vocês. Então, se vocês não tiverem ok ainda com o trabalho de leis, vocês me sinalizam que na sexta-feira a gente faz uma busca aqui só para vocês terem noção de como que faz, de como que acha essas leis, porque sexta eu vou dar um novo trabalhinho para vocês já fazerem para a semana que vem, tá bom? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, tá ok. Ficou todo mundo calado. Achei que eu estava falando sozinha aqui. Sim, professora. Então, fica combinado assim. Sexta-feira, caso clínico, para a gente discutir os termos. O novo trabalho que eu vou passar para vocês. E se vocês não tiverem ainda, né, adiantado aí o das leis, vocês me sinalizam que eu vou abrir o Google aqui e vou mostrar para vocês algumas leis que a gente tem aí do idoso, para vocês ficarem mais tranquilos, tá? Tá ótimo. Tá ótimo. Então, tá bom. Boa noite para vocês aí, bom descanso. Sexta-feira a gente se encontra. Para você também. Obrigada. Boa noite. Obrigada.